E aí, de um dia para o outro, você tem 6 meses de vida. E aí, de repente, você acorda de manhã, depois de uma quimioterapia, e metade dos teus cabelos caem. E aí, todos te olham diferente, porque você é jovem e não tem futuro. É muito difícil, numa situação como essa, a gente ver a dor como uma oportunidade. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas que passam por experiências em que nós mesmos ficamos questionando: nossa, será que a pessoa teria que passar por uma coisa tão difícil, tão dolorosa como essa? E aí vem a pergunta que acho que todo mundo já fez em algum momento da vida, que é a seguinte: por que temos que sofrer e aceitar as enfermidades? Poxa, eu estou sendo tão bom, estou contribuindo, estou trabalhando, estou me dedicando. Por que eu tenho que sofrer? Poxa, eu parei de fazer a maldade que eu fazia, eu parei de pensar mal dos outros, mesmo assim surgiu esse sofrimento na minha vida. Ou pior, muitas vezes o sofrimento vem, mas a gente corre atrás, vai no médico, procura uma solução, toma um remédio. Mas e num caso como o dela, de que nunca mais ela vai encontrar um caminho, porque é uma doença incurável, ela deve aceitá-la de qualquer maneira. Naturalmente, vem 3 coisas na nossa cabeça. O primeiro sentimento é o de revolta. Quem nunca se revoltou? E eu quis dar o meu exemplo, que é tão pequenininho, para mostrar para vocês que mesmo nós estudando, não significa que a gente tenha maturidade. Então, só de eu ter uma debilidade, eu já senti revolta. E quantos de nós não sentimos quando vem um sofrimento, quando vem uma dificuldade, aquela revolta, aquela raiva de querer resolver de um dia para o outro? E às vezes você vai passar anos para vencer aquilo. Por segundo, desespero. Quem nunca se desesperou? Uma coisa é você vir no centro espírita numa quarta-feira à noite, quando está tudo bem, quando está tudo em paz. Mas e quando a vida está virando de cabeça para baixo? Não é fácil a gente se desesperar, suar frio. É difícil a gente se manter em paz, em harmonia. A gente entra em desespero, fica preocupado. E o pior, o desânimo. Eu sempre digo que é fácil sorrir podendo caminhar. É fácil sorrir depois de comer uma coisa gostosa. É fácil sorrir depois de jogar um futebol, fazer um exercício. É a coisa mais fácil que tem. Agora, você consegue sorrir ficando uma semana na cama sem sair? Ou tendo que pedir que alguém troque uma fralda para você porque você não consegue nem ir no banheiro sozinho? Então, esses sentimentos que vêm de revolta, de desespero e de desânimo, eles nos impactam profundamente. E é difícil a gente lidar com isso. Mas graças a Deus, eu digo para vocês que o Espiritismo nos dá respostas. E a nossa missão, ela não é só buscar essas respostas do ponto de vista racional. Porque, no fundo, nós sabemos que tem algum motivo para a dor aparecer. Mas nós vamos tentar também entendê-la no nosso coração. Mas primeiro vamos do ponto de vista racional. Tentando entender a dor como uma oportunidade, nós procuramos a questão 728 do Livro dos Espíritos, que ela fala o seguinte: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos para nós: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. O que isso tem a ver com oportunidades da dor? Bom, uma das perguntas que foi feita é se a destruição, aquilo que se acaba, que se destrói, é uma lei de Deus. E o que os Espíritos respondem para nós? Que é necessário que tudo se destrua. Ou seja, a dor, o sofrimento, a doença, ela também é necessária. Mas os Espíritos não só comentam para nós que a dor é necessária, que a destruição é uma lei de Deus. Eles também nos trazem uma resposta que nos ajuda a começar a entender a dor como uma oportunidade. Por quê? O que eles respondem? A que chamais destruição
não é mais que transformação. Ou seja, o primeiro passo para a gente começar a enxergar a dor, o sofrimento que vem para nós de uma maneira mais positiva, é parar de enxergar aquilo como algo que está me destruindo, que está me levando para o caixão, por exemplo, que está acabando com a minha vida, e começar a pensar como um processo de transformação, como algo que pode me direcionar, como aconteceu comigo, por exemplo. Se eu não tivesse sofrido essa lesão, eu jamais estaria aqui hoje com vocês. Então, olha que benção. Encarar a dor como um processo de transformação na nossa vida, ela faz muita diferença. Podemos dar exemplo, inclusive, no slide anterior da borboleta. Quem acompanha a trajetória da borboleta do primeiro ao último dia, se pudesse ouvi-la, se ela pudesse falar, ela ia com certeza falar para nós: quanto sofrimento. Estão acabando comigo, estão me destruindo. Na verdade, não. Ela está passando por um processo de transformação até virar borboleta. Assim é conosco. A dor serve para um processo de transformação. Então, a primeira missão da noite é a gente parar de tentar enxergar a dor como algo que está me destruindo e passar a enxergar a dor como algo que está me transformando. Seguindo a linha de raciocínio, nós temos mais uma pergunta também do Livro dos Espíritos, a questão 120. E a pergunta é a seguinte: todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? O que isso tem a ver com dor? O que isso tem a ver com sofrimento? E a resposta do Livro dos Espíritos: pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. O que isso quer dizer, pessoal? Primeira noção básica que nós temos que ter. Deus nos criou como? Simples e ignorantes. Acho que é uma coisa que faz sentido para nós. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu perfeito já. Deus nos criou simples e ignorantes. E aí foi perguntado o seguinte: como nós somos simples e ignorantes, nós temos que passar pelo mal? Nós temos que ser mal em algum momento, em alguma vida, para nos tornarmos bons? E o que ele responde? Não necessariamente. Muitos irmãos nossos vão para o mal, para que possam aprender com isso, sofrer com isso, para se tornar bons. Mas não necessariamente nós temos que passar pelo mal. Mas uma coisa que todos nós temos que passar é pela fileira da ignorância. O que isso quer dizer? Que nós não temos escapatória. Nós temos que sair da ignorância. E como sair da ignorância? Só existe uma maneira de sair da ignorância: pelos estudos e pela experiência. Então, para mim sair da ignorância, eu tenho que passar por experiências. E aí, dentro das minhas vidas, das várias vidas que eu tenho, ou dessa nós podemos pegar, que todos aqui estão passando, nós passamos por várias experiências. Experiências boas, de ter uma família, por exemplo, ou a experiência que eu estou tendo hoje, maravilhosa, de poder ver minha mãe tocando. Então nós passamos por experiências de amor, de carinho, experiências de encontrar alguém especial na nossa vida, que se torna esposa, experiência maravilhosa de termos filhos, experiência maravilhosa de encontrarmos pessoas que nos ajudam, que com certeza nessa casa espírita dá para sentir o tanto de pessoas boas que aqui frequentam. Mas, todavia, que outras experiências que eu também tenho que passar? Por experiências de dor, por experiências de sofrimento. Só saio da ignorância se eu passar por experiências de dor e sofrimento também. O que isso quer dizer? Que em algum momento da minha vida eu vou sofrer. Eu vou passar por dor. Se não nessa vida, em alguma vida, eu já tive alguma doença grave. Eu já fiquei debilitado. Eu já dependi dos outros. E se ainda não aconteceu comigo, pode acontecer nessa vida. Não interessa o tão bom que eu sou. Eu sou um espírito muito bom. Eu só faço bem para os outros. Eu nunca vou ficar doente. Deus vai cuidar de mim. Errado. Deus quer que todo mundo seja o quê? Perfeito. Seja luz. Seja como Jesus. Só que, para a gente sair da ignorância e nos tornar perfeitos, o que nós temos que fazer? Passar por todos os tipos de experiência. E a dor vem junto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou sofrer, Léo? Sim. Todo mundo vai sofrer em algum momento, se já não sofreu. Por alguma doença, algum sofrimento, alguma dificuldade na vida. Faz parte do nosso processo. E é isso que o Espírito quer dizer para nós. Não precisamos ir para o mal, mas precisamos ir para a dor, para o sofrimento.
para nos tornarmos um dia um espírito de luz. E aí, com certeza, no teu coração você vai me responder: beleza, Léo, faz todo sentido isso que você está falando, mas na minha cabeça, no meu coração eu ainda não aceito a dor, ainda tenho dificuldade de enfrentar isso. Como que nós podemos, então, começar a levar isso para o nosso coração? Como que nós podemos entender e aceitar a dor como uma oportunidade? O único jeito, eu diria, é ouvir alguém que já passou por um momento de muito sofrimento, de muita dificuldade, e mesmo assim conseguiu observar a dor como uma oportunidade. E aí, o estudo dessa noite, ele é em cima dessa obra, que é o livro Renúncia, escrito pelo Chico Xavier, e que conta a história de Emmanuel, que inclusive é o mentor do Chico e com certeza um mentor para todos nós. Por que vamos nos basear nessa obra? Porque, justamente nessa história, Emmanuel, que nessa encarnação é Padre Damiano, então pense em Emmanuel, um espírito de total luz, um espírito com certeza muito mais luminoso que todos nós. Há muitos anos atrás, em uma das vidas que ele passou aqui no nosso planeta, ele era Padre Damiano. Então ele era um padre. E Alcione é uma das personagens principais dessa história. Por que vamos contá-la? Porque Emmanuel, como o Padre Damiano, ele passa nessa história por um momento de grande sofrimento. Ele passa por uma doença terrível que o destrói, que acaba com ele até o dia de sua morte. E aí que nós podemos sentir na pele como um espírito de luz, como um espírito de tamanha evolução, encara esse sofrimento. E aí talvez a gente consiga, usando ele como exemplo, começar a enxergar a dor como uma oportunidade. Bom, como acredito que não são todos que já leram essa obra, eu vou tirar o trecho dessa história que é o mais importante para nós. No capítulo 3 desse livro, Renúncia, é justamente o momento, diria, principal de sofrimento do Padre Damiano. E aí, a Alcione, que é a personagem principal da história, ela comenta para nós como anda a situação de Emmanuel, que seria o Padre Damiano nessa história. Ela comenta o seguinte: nosso velho amigo está à morte, na paróquia de São Jacques do Passo Alto. Quase diariamente, à noite, vou recolher seus últimos pensamentos. Não obstante o combate há muitos meses travado com a terrível enfermidade, vê-se que ele está nas últimas. Com a sua morte próxima, perderei nesse mundo um segundo pai. Ou seja, a situação dele já nos demonstra pela história estar muito grave. E se na época que nós temos hoje ainda é difícil se curar de doenças graves, imagine há milhares de anos atrás, em que a medicina não tinha avançado, em que não tinha muito apoio, com certeza as pessoas sofriam muito mais nos leitos, nas camas, porque não tinham soluções. E aí, essa história fica mais interessante, por quê? Porque duas irmãs, elas não acreditam na Alcione. Elas acham que o padre está bem, não pode estar tão mal quanto ela disse. E elas vão ao encontro dele. Então elas viajam e vão ao encontro do Padre Damiano, que no caso é o Emmanuel. E aí, vem outra personagem da história, que é Madalena. E Madalena, ela chega ao encontro do padre e comenta para nós. O Padre Damiano, ele tinha os olhos profundamente lúcidos e brilhantes. Olha que espírito de luz, né? Mesmo num momento como aquele, de sofrimento total, ele mantinha-se profundamente lúcido, com os olhos lúcidos e brilhantes. Mas ela completa a frase. Mas na feição cadavérica pairava uma expressão de agonia dolorosa. Olha o momento difícil que ele estava passando. E para Madalena foi um momento assim tão chocante. É igual nós quando vemos algum membro da família, por exemplo, naquele estado de sofrimento próximo da morte. Ela ficou tão chocada que ela não se conteve e deu um grito, falando o seguinte: que isso, padre? Ela murmurou, assustada, quando viu naquele estado de tanto sofrimento. E aí veio o nosso objeto de estudo.
vem a resposta de Emmanuel para nós, a resposta desse padre, nesse momento de tão sofrimento. Essa resposta que eu vou ler para vocês, eu diria que é uma das respostas mais completas que existem dentro das obras espíritas sobre a oportunidade da dor. Se preparem, é uma resposta de mexer com os nossos corações. Eu vou lê-la para vocês. Então o padre fixou nela o olhar enternecido e respondeu com voz quase sussurrante: a moléstia incurável, Madalena. Ou seja, algo que já não se cura mais. E ele segue: é como um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos? Quantos bens ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor que nos deu lhes conhece o inestimável valor. E eu, que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas. Muitas vezes ensinei do púlpito, porque ele era padre, mas o leito me reservava lições muito maiores que a dos livros. Essa resposta, pessoal, ela tem uma profundidade gigante. E é em cima dela que nós vamos nos aprofundar. Então, a primeira frase da resposta de Emmanuel para nós é a moléstia incurável. Ou seja, ele já deixa bem claro que não tem como escapar, que tem que sofrer. Mas ele continua a frase dizendo o seguinte, que essa moléstia que ele vem passado, esse sofrimento que ele tem passado, é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Eu, como menino ignorante que sou, fui pesquisar no dicionário até o que era escoadouro. Eu estava na dúvida, né? E aí, o que eu achei? Que escoadouro significa cano, vala, duto para a saída de líquidos, dejetos. Ou seja, o que ele está querendo dizer para nós? Escoadouro bendito de nossas imperfeições. Então, na verdade, a dor, o sofrimento, a doença é como se fosse uma limpeza de uma imperfeição minha. A doença surge para mim para limpar alguma coisa ruim que ainda existe dentro de mim, alguma coisa negativa que ainda existe dentro de mim. Então, quando ele fala que é um escoadouro bendito de nossas imperfeições, ele está querendo dizer que é uma correção divina, como algo que vem dos espíritos superiores para nós, como um planejamento, que eu sofra, que eu passe por aquele momento difícil, para que se limpe algo dentro de mim, alguma imperfeição, alguma doença. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente abrir no capítulo 6, o jugo leve, o próprio Jesus já disse para nós, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E ele diz justamente o seguinte, o Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares, ou seja, doença, aquilo que nos machuca, que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Ou seja, a doença é justamente por um processo de cura do quê? Do meu espírito, de alguma coisa que eu tenho de dor, de sofrimento dentro de mim. E queira ou não, faz muito sentido, porque se a gente pensar, quando a dor chega da nossa vida, ela manifesta-se como um espinho, como algo que nos tira do lugar, que nos faz pensar, que nos desacomoda. Quando vem a dor na nossa vida, nós paramos um pouco tudo. Nós temos que mudar como que é o nosso dia, a nossa vida. Então ela vem como um espinho, como algo que machuca mesmo a gente. E aí vem o grande ponto. Aos que se permitem ser exercitados por essas correções, elas produzem frutos de justiça, de paz, de misericórdia. É isso que Jesus está querendo dizer. Aqueles que encaram a dor e o sofrimento de braços abertos, com paz no coração, mesmo sendo difícil, vão colher grandes frutos. Vão colher um dia a felicidade e a consolação. Por isso que os aflitos serão consolados. Por isso que Jesus quer dizer isso para nós. Aos que sabem suportar, aos que desenvolvem resiliência, aceitação, humildade para colher essa correção, esses corações que são trabalhados saem da experiência muito mais ricos, espiritualmente falando. Por quê? Porque eles não se detiveram apenas na primeira página, mas conseguiram ir no verso da página,
onde encontraram a beleza educativa e transformadora da dor. Então eu tenho certeza que essa menina, quando ela desencarnar, quando ela voltar para o plano espiritual, ela vai ter entendido a beleza educativa e transformadora da dor. Ela vai agradecer por ter passado por aquilo. Hoje nós não entendemos. Mas o que nós vamos aprendendo com Emmanuel é que ela surge porque nós temos que limpar alguma coisa ruim de dentro de nós, alguma imperfeição que ainda existe. Por isso vem o sofrimento, por isso vem a dor. É uma correção do alto para nós. E aí, eu separei uma frase para vocês que eu achei espetacular, que é a seguinte: ao contato do barro terrestre, vamos sendo curados. Que é justamente isso. Ao contato da encarnação, ao contato desse momento que eu passo aqui na Terra, eu passo por tantos sofrimentos, tantas dificuldades, que eu vou sendo curado, eu vou me transformando. Como eu disse para vocês, uma coisa pequena que aconteceu comigo, como esse ligamento rompido, foi uma das bênçãos maiores que eu recebi nesse ano de 2024, porque me ajudou a entender a dor, me ajudou a ver como uma oportunidade e me ajudou a levar essa mensagem que hoje trago para vocês, para muitos irmãos, em diversas casas espíritas. Então, ela vem como uma correção, como algo que nos ajuda nesse processo de limpeza, que nos torna melhor. E Emmanuel não para por aí. Ele segue a resposta dele dizendo o seguinte: que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos? O que ele quer dizer com isso? É um convite para que a gente olhe para nós mesmos. Por quê? Porque no momento da fragilidade, nós começamos a ver com mais clareza além da matéria. É aí que observamos a vida espiritual. Porque, queira ou não, quando a dor, quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade na nossa vida, o que a gente fica? Frágil. A gente fica preocupado. É um convite que a gente olha para nós mesmos. Se a gente não aparece a dor, o sofrimento, a gente às vezes só fica naquela, né? Na rotina, no automático. E aí quando vem aquela dificuldade na nossa vida, a gente para tudo. É um momento de fragilidade, de olhar para nós. E principalmente, a gente para de olhar um pouco só para a vida material e começa a pensar o quê? Na vida espiritual. Eu vou falar uma frase, mas eu não quero que ninguém fique chateado comigo, que é a seguinte: vamos ser sinceros com nós mesmos? Quantos aqui não começaram a frequentar esse centro espírita por causa de uma dor, por causa de um sofrimento? Aposto que a maioria. Poucos de nós começamos pelo amor. A maioria que procura conhecimento da vida espiritual, que procura uma continuidade, é por causa da dor, é por causa do sofrimento. Então, olha como a dor é uma oportunidade. Às vezes, se não fosse a dor, talvez essa casa estaria metade o número de pessoas do que está hoje. Então, no momento em que a vida material não tem base nem sustentação, porque se essa menina fica só na base material, o que ela vai pensar? O médico chega para ela e fala: você tem 6 meses, faça o que você quiser. Né? O que ela vai pensar? Qual vai ser a continuidade? Então, no momento que o dinheiro já não faz mais sentido, no momento em que o médico não te dá uma solução, no momento em que você sente aquele vazio, justamente o espírito volta para si. E aí nós entendemos melhor a finalidade desse corpo que nós temos, que é as buscas e as conquistas espirituais. Por que nós estamos aqui? Nesse mundo, encarnado, com essa família, com essa mãe, com esse pai, com esse irmão, com esse filho. Por quê? Pelas conquistas espirituais, para nos tornarmos um espírito melhor. Essa aqui não é a vida real. Essa aqui é uma passagem. A vida real é lá em cima. Então, essa percepção, e aí a gente vai entendendo que talvez a enfermidade, a doença, o sofrimento que a gente está passando, não é nenhuma expiação. Às vezes é uma prova que nós mesmos pedimos para Deus. Que nós mesmos pedimos quando nós planejamos estar aqui novamente nesse mundo. Imagine você, antes de encarnar, você falar assim: meu benfeitor, meu anjo da guarda, eu gostaria que quando eu estivesse próximo dos 40 anos, viesse um câncer na minha vida, algo para me machucar mesmo, para me sofrer. Imagina, você acaba pedindo uma coisa como essa. Por quê? Porque você quer se tornar um espírito melhor, porque você sabe que a dor e o sofrimento, muitas vezes, diríamos que o mal necessário, aquilo que a gente ainda considera difícil, para que nós evoluamos. Por isso a dor é cheia de oportunidades. E aí, o que acontece? No contato que nós temos com os nossos benfeitores espirituais,
pelo sono, por exemplo, nós vamos relembrando o compromisso assumido. Né? Todo mundo sabe aqui que quando a gente dorme durante a noite, se a gente não comer nada pesado, não utilizar bebida alcoólica, tivermos um sono profundo e tranquilo, o que acaba acontecendo com o nosso espírito? Ele sai do corpo, ele se desdobra e às vezes ele recebe muitos irmãos queridos. Às vezes está ali o nosso anjo da guarda, o nosso benfeitor do nosso lado. E sabe o que ele vai falar para nós? Lembra que você pediu essa doença? Agora é hora de você sofrer, aguenta firme. Ele vai falar isso no nosso sonho. E aí com o tempo a gente vai entendendo aquela dor, aquele sofrimento na nossa vida. Inclusive quem já assistiu os filmes do André Luiz, ou até leu as obras, O Nosso Lar, Os Mensageiros, muitas vezes nas histórias, os mentores de André, eles fazem justamente isso. Eles vão nos sonhos das pessoas, né, no momento em que as pessoas dormem, ou inclusive de uma reunião mediúnica, por exemplo, e eles relembram o compromisso assumido da pessoa. Lembra que vocês têm um compromisso de assumir essa criança? De ser os pais dessa criança? Que foi o teu inimigo mortal na outra vida. Mas nessa, vocês prometeram dar amor, cuidar. Então, vê se na manhã seguinte, quando você acordar, começa a tratar teu filho melhor. Porque você prometeu, você se comprometeu para isso. Então aí o nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores nesses momentos, eles vão relembrando nossos compromissos assumidos. E aí vem um ponto muito interessante. Mas tudo isso que nós estamos falando, da dor, do sofrimento, só funciona, só vai limpar as nossas imperfeições se nós não nos revoltarmos, se nós não entrarmos em desespero. Senão, o que vai acabar acontecendo? A gente cria uma atmosfera sombria que impede de ver o que realmente está acontecendo. Quantos de nós não jogamos tudo pro ar? Eu não ligo mais para a minha vida agora que aconteceu isso, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito em mais nada, eu odeio tudo, eu tenho raiva de tudo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma atmosfera sombria ao redor de mim. E aí, essa dor, esse sofrimento que eu estou passando, não adianta de nada. Imagine que se você não encarar a dor e o sofrimento de coração aberto, o que pode acontecer? Vai ter que passar de novo. Ficar na cama 10 anos da tua vida não te serviu de nada? Você não encarou de coração aberto? Não tem problema. Na próxima vida você vem de novo e passa por isso de novo. Então, olha a importância que tem de nós encararmos a dor e o sofrimento de coração aberto. Isso é muito importante. Quem coloca-se humildemente sobre a experiência, abre a intuição, a inspiração do alto. Quem se fecha na revolta, complica-se ainda mais no caminho. Bom, e se vocês não acreditam em Emmanuel, que já é um espírito de muita luz, o que vocês acham de nós trazer aí pessoas que com certeza vocês conhecem e acreditam? O que vocês acham de eu contar uma historinha do Divaldo e do Chico? Para provar para vocês como a oportunidade, como a dor é uma oportunidade. Vou contar essa historinha. E também para arrancar os sorrisos. Vocês ficarem muito sérios depois de falar sobre a dor. Pessoal, a história é o seguinte. Depois de muitos meses, o Divaldo e o Chico, que são referências para nós dentro do meio espírita, eles se reencontram. Vocês sabem que a rotina deles é muito intensa, era muito intensa, né? E eles trabalhavam muito pelo movimento, mas em alguns momentos eles se encontravam. E esse foi o momento do encontro. E aí, quando eles tiveram tempo de conversar, um com o outro em particular, o Chico virou para o Divaldo e falou muito sério. Divaldo, eu fiquei sabendo que você se casou. O Divaldo ficou pensando, eu me casei? Bom, ele respondeu ao Chico. Chico, se eu me casei, eu não sei. Não lembro disso. Não lembro de ter casado. Mas o Chico ele continua muito firme no que ele falou. E ele responde o Divaldo novamente. Não, Divaldo, eu sei que você casou. Estou sabendo que você está casado. E aí o Divaldo, quando ouve aquilo, ele fica pensando. Mas eu não lembro. Mas quem está falando é o Chico. O Chico é o Chico. Se ele falou que eu casei, tem alguma coisa errada. E aí o Divaldo já fala desesperado para o Chico. Chico, se eu casei, eu juro que não lembro. E aí o Chico abre aquele sorrisão e responde o Divaldo. Divaldo, você se casou com a dona Angina. O que é a dona Angina? É um problema de envio de sangue ao coração. E ele termina com mais um sorriso dizendo o seguinte. Divaldo, eu me casei com duas. Também me casei com a dona Angina e com a dona Catarata. O que essa história quer dizer para nós?
Veja como espíritos de luz, como pessoas mais evoluídas, encaram com bom humor as dores que chegam. E também comprova o que nós falamos no começo, porque eles que trabalharam tanto nessa vida por nós, pelo movimento espírita, pelo futuro da humanidade, tem que sofrer também? Tem. Porque para um dia nós ser perfeito, o que nós temos que passar, todo mundo? Experiência de dor. Então, mesmo Divaldo e Chico passam por dor também, sofrem também. Só que como que eles sofrem? De bom humor. Encaram a dor e o sofrimento com alegria. Será que eles vão tirar lições da dona Angina e da dona Catarata? Com certeza. Né? Então é uma história para somar também na nossa linha de raciocínio. E aí, voltando à fala de Emmanuel para nós, continuando a resposta, que é uma das respostas mais completas que existem dentro do meio espírita, ele continua respondendo o seguinte: quantos bens ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? E aí vem uma reflexão importante para nós pararmos para pensar. Queira ou não, a vida na matéria, ela é configurada por essa oscilação. Ora momentos de abundância, ora momentos de escassez, se nós formos pensar, né? Ora momentos que a gente tem de tudo, ora momentos que a gente não tem nada. Ora momentos que está tudo maravilhoso, ora momentos que está tudo triste. Ora momentos de muita convivência com corações queridos, ora momentos de solidão. Ora momentos de muita saúde, muito vigor físico, ora momentos de enfermidade. Ora momentos de muitos recursos materiais, ora momentos de carência. Assim é tudo na vida, estamos para viver essa oscilação, para que aprendamos a tirar de cada situação uma lição. Por isso temos que aprender a viver com o que temos hoje. O padre Damiano, o que Emmanuel quis dizer com isso? Se você está num momento de abundância, um momento que está tudo bem, aproveita, estuda, se dedica, faz teu melhor, vem fazer palestra espírita na casa, vem ajudar os outros, vem contribuir, faz um trabalho voluntário. Se você está num momento de escassez, de dificuldade, de sofrimento, trabalha a paciência, trabalha a humildade, porque você vai às vezes depender de outra pessoa. Encara isso do coração aberto. É isso que Emmanuel quer dizer para nós. Se você está num momento excelente, aproveita, faz esse momento do teu crescimento. Se você está num momento difícil, aproveita, faz desse momento o teu crescimento. Então que nós possamos aprender a tirar de cada situação uma lição. Por isso, aprender com o que nós temos agora, aprender com o que nós estamos vivendo hoje. Se eu estou em abundância de saúde, eu aproveito para trabalhar muito, para aproveitar o tempo, para me exercitar. Se eu estou em enfermidade, eu trabalho a humildade, a paciência, a resignação. Se eu estou em abundância de amigos queridos, eu fortaleço os laços de amor, de amizade, eu aproveito aquele momento. Se eu estou em solidão, eu reflito sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes, sobre o que eu tenho feito na minha vida. O que isso quer dizer? Que o alto como o baixo ensina o espírito, assim tanto a abundância como a escassez. Por isso que o nosso planejamento é tão perfeito. Porque quando a gente vai alternando, a gente vai aprendendo com cada um. O momento de abundância, que está tudo bem, é maravilhoso. A gente aprende, a gente se diverte, a gente cresce. Mas o momento difícil também é maravilhoso. E aí vem a divindade, a espiritualidade cuidar de nós e trazer exatamente o que a gente precisa. E lá vem Jesus de novo, mostrar para nós que muitas vezes a gente não quer isso, né? Mas é o que é preciso. Teve uma vez que Jesus disse para Pedro, um dos discípulos, o seguinte: Pedro, te levarei aonde não queiras ir. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes aonde a gente menos deseja é que está a grande lição que a gente precisa. Se perguntassem para qualquer um de nós, quem quer ficar doente a partir de amanhã? Ninguém ia levantar a mão, né? Ninguém ia querer isso. Porém, né, às vezes o que um de nós aqui mais precisa é a dificuldade, é o sofrimento. É isso que Jesus quer dizer para nós. E aí, eu falo uma frase para vocês agora, que se eu falasse no começo, talvez ninguém acreditava, né? Mas uma frase para guardar de hoje, para impactar de hoje, que é a seguinte: bendito seja cada momento de luta, cada momento de dor. Vou repetir para vocês. Bendito seja cada momento de luta, cada momento de dor. Não estou dizendo que é fácil. E não vai ser quando aparecer na tua vida. E se não for nessa vida, em outra, quando aparecer não será fácil. Mas que possamos encarar de coração aberto. Bendito seja esse momento, porque é justamente o que nós precisamos, nada mais. E aí,
vem a frase final de Emmanuel para nós, que ele fala o seguinte: o leito me reservava lições muito maiores que a dos livros. Ele, como padre, né, o padre, o que ele faz? Ele estuda a vida inteira, certo? O que ele quer dizer? Que mesmo todo o estudo que ele teve a vida inteira não trouxe as lições que ele aprendeu sofrendo, que ele aprendeu na cama, que ele aprendeu sem poder se mexer, dependendo dos outros. Então, sinto muito dizer para vocês, mas quem acha que vai ler todas as obras do movimento espírita, decore salteado, e vai tirar todas as lições que precisa? Nananina, não. Para você tirar todas as lições que precisa, tem que estudar, com certeza. Nos ajuda muito. Mas também tem que sofrer. Tem que passar por um momento difícil. Isso nos engrandece. É isso que ele quer dizer. Então, que a partir de hoje nós possamos meditar em cada circunstância que cruza os nossos passos. Que não deixamos tomar a revolta, o desânimo e o desespero, que são as 3 coisas mais comuns quando dá tudo errado. Então que nós possamos meditar, tentar pelo menos, se esforçar pelo menos, encarar isso de coração aberto. E digo mais, que nós espíritas, com a luz do Evangelho, nessas conclusões que nós estamos tirando nessa noite, possamos ajudar os corações que passam por essas situações. Porque às vezes nenhum de nós está passando por esse momento difícil, mas eu conheço alguém que está. Pode ser uma parente minha, uma vizinha minha, alguém que eu vejo que está naquela situação difícil, quase caindo aí numa depressão, numa dificuldade. Por que eu não posso levar uma mensagem como essa para ela? Tentar mostrar para ela que aquilo que ela está passando também é uma oportunidade, e que é passageira, mas que é a melhor coisa do mundo para ela naquele momento. Eu até trouxe, vocês vão ver quando eu vir mais na casa de vocês, que eu adoro fazer dinâmicas, né? Vamos fazer uma dinâmica? A dinâmica que eu farei nessa noite é a seguinte. Pessoal, só para a gente exemplificar o que a gente está falando. Vamos ser sinceros, quando está tudo bem na nossa vida, quando a gente está naquele momento de abundância, né, que está dando tudo certo, fica fácil a gente ficar com a nossa luz acesa. É ou não é? É uma coisa natural. Então, eu fico com a minha luz acesa, eu trabalho, eu me dedico, eu estou feliz, estou estudando espiritismo, tudo bem. Porém, quando vem esse grande momento de dificuldade, a maioria de nós, inclusive eu, né, que passei por isso, não encaro aquilo como uma coisa boa, não vejo a dor como uma oportunidade. Então, o que acaba acontecendo conosco? O que acaba acontecendo? Vou mexer bem para ninguém dizer que que tem truque, né? Então, o que acaba acontecendo conosco depois que vem a dor, o sofrimento, a dificuldade? Nossa chama se apaga. A gente não consegue ver aquela dificuldade que a gente está passando como uma coisa boa, como uma oportunidade. E nós, como espíritas, o que nós podemos fazer? Tentar levar esse conhecimento, tentar mostrar para essa pessoa, ou para nós mesmos, que aquilo que nós estamos passando é a melhor coisa do mundo para nós naquele momento. Ou seja, o que nós estaremos fazendo? Nós, com a nossa chama acesa, reacendemos a chama dessa pessoa. Ou podemos reacender a nossa própria chama. Essa dinâmica é justamente sobre isso, né, pessoal? Então, se a gente conseguir manter a nossa chama acesa naquele momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, nós vamos tirar lições grandiosas. Nós vamos nos tornar muito melhores. Quando voltarmos ao plano espiritual, tenho certeza que nós ficaremos orgulhosos de nós. Não porque nós só aproveitamos os momentos bons, mas aproveitamos as dificuldades também como momentos bons. E aí, digo para vocês, caso ainda exista dificuldade em encarar a dor como uma oportunidade, eu trago mais 2 histórias para vocês, porque eu ainda tenho alguns minutos. A primeira história é também do Livro dos Espíritos, da página 141. Eu vou só abrir a página 141 aqui para vocês. Na página 141, eu até grifei a parte que eu vou ler, está comentando sobre a pluralidade das existências, ou seja, das várias vidas que nós temos. Olha que história interessante para a gente também somar e encarar a oportunidade da dor. A história é a seguinte: se um homem que, sem ter chego à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viesse dizer:
eis uma fortuna enorme, que podeis gozar. Para isso é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. Se você trabalhar arduamente por 1 minuto, você vai ganhar tudo o que você quer. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, ele diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia até se for preciso. O que importa se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos de 1 minuto. Ou melhor, menos de 1 segundo. Ou seja, quando estiver passando por aquele momento difícil, lembre-se que aquele momento é 1 segundo na tua eternidade. E lembre-se que é como esse trabalhador, que pode ser o mais preguiçoso do mundo, né? Mas se pedissem para ele trabalhar por 1 minuto, ele trabalharia. Então que nós trabalhemos por 1 minuto, que nós tentemos, nos esforcemos para encarar a dificuldade, o sofrimento, a dor como uma oportunidade. Porque vem recompensa lá na frente, vem luz lá na frente, vem o brilho, vem um dia nós vamos entender e encontrar uma felicidade que nós tanto sonhamos. É isso que os Espíritos querem dizer para nós. Por isso, encaremos a dor, o sofrimento como uma oportunidade. E ainda, a história bônus para vocês, se ainda restou alguma dúvida sobre as oportunidades da dor. Que é a seguinte, prometo que é a última história. Bom, essa história é bem legal e famosa, talvez muitos já ouviram. A história do avião. Que história é essa? Havia um senhor, podemos colocar ele com uns 70 anos, né? Então um senhor já com uma idade avançada, e um menino jovem, podemos colocar aí na faixa de uns 8 anos de idade, 10 anos de idade, um menino muito novo. E a história é a seguinte, esse senhor, ele sempre foi muito pobre, então foi uma vida de muita luta. Porém, quando ele chegou próximo dos 70 anos, finalmente ele conseguiu juntar um bom valor financeiro, né? E aí, o que ele pensou? O que a maioria de nós pensamos quando chegamos numa idade avançada? Vou viajar. É ou não é? Natural. E aí, esse senhor resolveu que queria fazer uma viagem. Ele nunca fez viagem nenhuma na vida. No máximo, ele conseguiu comprar um carrinho e ele ia trabalhar e voltava. Mas com esse dinheiro que ele guardou, ele iria atravessar o país. Iria para outro lado. Então ele teria que o quê? Pegar um avião. E aí ele pensou, andar de avião deve ser igual de carro, deve ser tranquilo. Mas quando o senhor de 70 anos entrou naquele avião, bateu o desespero. E aquele avião balançando, né? E quem já viajou de avião sabe que até ele decolar é complicado. E aquele senhor ficou desesperado, morrendo de medo, achando que aquele momento seria o momento da sua morte. Então ele estava desesperado. Se até Chico já se desesperou, né? Imagine aquele senhor. Então ele estava com muito medo, suando frio de medo. Mas a viagem ia passando e ele, depois de certos momentos de muito sofrimento, né, mental, com medo que pudesse cair, ele respirou fundo e ele olhou para o lado. Quando ele observou do outro lado do avião, é que ele viu aquele menino. Um menino de 8 anos, novo, brincando com os carrinhos. Mas o que mais chamou a atenção dele foi a paz daquele menino. Aquele avião balançando daquele jeito e aquele menino naquela paz, naquela tranquilidade, ele não se conteve. Ele gritou para o menino do outro lado do avião: menino, como é que você consegue estar tão tranquilo com esse avião balançando desse jeito? Você não tem medo de morrer, não? E aí o menino parou de brincar com os carrinhos, olhou para ele e respondeu o seguinte: não tenho medo. O piloto do avião é meu pai. O que ele quis dizer com isso? Né? Pode até ser que o piloto do avião era realmente o pai do menino. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Quem que é o piloto do nosso avião? Nosso pai. Deus. Aquele que nos criou. Então, quando existia alguma dúvida, quando existia alguma turbulência no avião, quando vinha a dor, quando vinha o sofrimento, lembre quem que está comandando o teu avião. Lembre quem que é o piloto do teu avião. É o nosso pai. E ele não faz nada para dar errado. Então que confiemos nele.
que encaremos as turbulências, as dificuldades, como uma oportunidade. E lembre-se dessa palestra no seu coração, para que você possa levar a muitos irmãos as oportunidades da dor. Confiemos no piloto do nosso avião. Muito obrigado, pessoal.